Algumas situações que a gente enfrenta na nossa vida acabam nos levando para algo maior. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com você a minha história sobre como na busca pela fertilidade eu me encontrei. E eu aproveitei para gravar vários pedaços deste vídeo numa viagem que eu e meu marido fizemos faz alguns dias, que foi para a Serra Catarinense. Então nós visitamos Urubici, São Joaquim, Urupema, e eu aproveitei as belas paisagens naturais e os pontos turísticos para gravar esses vídeos. E eu achei que foi, além de uma viagem física, foi também uma verdadeira jornada espiritual. E eu espero que vocês gostem. E se vocês estão chegando por aqui ou ainda não se inscreveram, já façam isso agora. Me ajudem, porque eu acredito que assim a gente também pode chegar a mais mulheres fabulosas que, assim como eu, também têm o sonho de ser mãe. Já faz bastante tempo que eu quero vir aqui compartilhar essa história com vocês, só que eu não me sentia à vontade. Por muitas coisas, muitas situações, eu não me sentia à vontade, e agora, devido a muita coisa que tem acontecido na minha vida, muitas buscas, eu decidi então compartilhar com vocês um pouco da minha história. E desde que eu era pequena, eu tenho um sonho muito grande de ser mãe. Então, quando eu era pequena, eu brincava de boneca, imaginava que a boneca era minha filha. Eu ainda tenho essa boneca, que é a Tatiana, uma boneca que eu ganhei no meu Natal com 1 aninho de idade. E assim, eu sempre fui muito planejadora na minha vida. Eu sempre planejei todas as etapas, sempre gostei muito de estar no controle. Então, principalmente ali quando eu estava concluindo o ensino médio, eu pensava assim, com 23 anos eu vou me formar na faculdade, com 26 anos eu vou me casar e com 28 anos eu vou ter o meu primeiro filho. Era o que eu imaginava, o que eu planejava para minha vida. E realmente, com 23 anos eu me formei na faculdade, com 26 anos eu me casei e com 28 anos, cadê o meu bebê? E isso é muito frustrante para quem ama um controlezinho. Então, como eu sempre planejei que eu queria ser mãe aos 28 anos, ter o meu primeiro filho aos 28 anos, com 27, aliás, um pouquinho antes de fazer 27, eu já parei de tomar a pílula. E aí, então, no primeiro momento, o meu marido e eu, a gente decidiu ir tentando, logicamente, assim, sem se preocupar em fazer exames, nada, até porque eu sempre tinha uma rotina de ir no ginecologista, então parecia estar tudo bem. Então eu parei de tomar a pílula ali um pouquinho antes de fazer 27 anos. E aí então a gente começou as tentativas oficiais. E só que assim, quando eu parei de tomar a pílula, a minha menstruação ela levou muito tempo pra descer. E aí até num primeiro momento eu pensei, nossa, já devo estar grávida, porque minha menstruação não veio, né? Mas não, fiz os testes e nada de estar grávida. E se passaram 3 meses até que a minha menstruação finalmente desceu. E no começo eu fiquei até um pouco assustada pela demora, né? Sem ser pelo fato de eu estar grávida. Fiquei me preocupando com o que estava acontecendo. Mas aí eu pensei, bom, eu tomei pílula por tanto tempo, agora meu corpo ele deve estar desintoxicando e provavelmente logo vai acontecer naturalmente. Só que não aconteceu. Os meses foram passando, até que viraram anos e nada acontecia. Então, assim, quando passou realmente de 1 ano para 2 ali, a gente foi buscar um tratamento médico. A gente então começou a fazer todo um procedimento, exames médicos para ver se tinha algum problema, alguma coisa errada. Meu marido buscou profissionais ali mais voltados para a questão de fertilidade masculina, mas estava tudo ok, fez todos os exames. Eu também fiz. E aí sempre tinha alguma coisa que era diagnosticada. Por exemplo, você tem um ovário com perfil policístico. Também é importante lembrar que quando eu parei de tomar a pílula, meu rosto encheu de acne.
que era um quadro que eu tinha na adolescência, que foi o motivo, inclusive, que me levou a tomar a pílula anticoncepcional. Então, tratei esse problema, melhorei, e assim, outros problemas foram sendo diagnosticados, mas eu tratava, melhorava e não engravidava. A gente fez procedimentos de indução, mas nada acontecia também. E, inclusive, depois a gente fez, em 2017, uma fertilização in vitro, mas também os embriões, eles não nidaram. Então, depois de fazer muitos tratamentos, dei um tempo depois da fertilização para, assim, um tempo para relaxar, para respirar, e aí recomecei. E uma das ideias que eu tive foi de fazer uma análise hormonal. Então eu busquei uma endocrinologista e aí eu conversei com ela, né, assim, expliquei toda a situação, a gente fez uma bateria de exames hormonais, mas estava tudo ok. E aí ela me recomendou então conversar com um ginecologista para ver se existia algum exame que eu ainda não tinha feito. E aí então eu procurei um ginecologista e a gente descobriu que tinha um exame que eu ainda não tinha feito, que era a ressonância magnética da pelve, que é um dos exames, um dos principais exames para detectar a endometriose. E eu fiz esse exame, para minha surpresa, eu tinha já um quadro de bastante focos de endometriose e de adenomiose também. E então eu tentei fazer 1 ano de tratamento medicamentoso, e só que também, um pouquinho antes desse tempo, eu descobri um mioma, mas a princípio esse mioma era pequeno e não atrapalhava numa gestação, né? Mas então, depois de 1 ano de tratamento, eu tive uma redução bem grande dos focos de endometriose, e só que ainda, depois desse 1 ano, ainda, mesmo com a redução, ainda persistiam alguns focos e o mioma também continuou crescendo. Então, a resposta foi cirúrgica. Então, no dia 19 de outubro de 2020, eu fiz uma cirurgia. O cirurgião optou por fazer uma cesárea para fazer, pelo fato da cesárea ele considerar mais minuciosa no meu caso. Então, foi feita essa cesárea e foram retirados 4 focos de endometriose, inclusive alguns já na bexiga, e também o mioma. E aí, depois desse tempo de recuperação, que foi de mais ou menos 2 meses, então ali um pouquinho mais, né? Em fevereiro de 2021, eu parei de tomar definitivamente o Pietra ED, que era o medicamento que eu tomava para endometriose. Desde então eu venho tentando engravidar novamente, mas até agora não engravidei. Só que eu parei de me perguntar por quê, e ao invés disso eu tenho me perguntado para quê. Como eu sempre tive e tenho muita fé em Deus, eu passei a olhar mais para as questões espirituais e não tanto para as questões físicas, porque afinal, se eu já fiz tantos tratamentos físicos e eu ainda não engravidei, isso pode ser um chamado para eu olhar um pouquinho mais para dentro de mim. Então eu percebi o seguinte, como mulher, como eu estava desconectada da natureza, da minha própria essência. E a mulher, ela é cíclica. E o fato de nós mulheres sermos criaturas cíclicas, nós fêmeas como um todo, isso potencializa toda essa nossa conexão com a natureza. Isso nos traz um poder muito grande. Porque em toda essa caminhada que eu venho fazendo, além dos tratamentos físicos, mas também toda essa questão desse lado espiritual, eu tenho percebido muito toda essa questão do nosso útero, como o nosso útero, ele também consegue ser uma fonte de criatividade. Então, a partir de um tratamento que eu fui fazer, que é o de acupuntura, a profissional, a acupunturista que está me acompanhando, que é a Isa, eu vou colocar o Instagram dela para vocês conhecerem também. Ela me recomendou para cada fase do ciclo óleos essenciais específicos.
E aí, como os aromas são a minha praia desde 2017, eu estudo muito sobre a influência dos aromas nas nossas emoções, no nosso bem-estar. Eu tenho me aprofundado cada vez mais no assunto e principalmente na aromaterapia, nos óleos essenciais. Então, já que eu estou tão mergulhada nesse mundo, eu decidi estudar ainda mais os efeitos que os óleos essenciais têm para as mulheres, especificamente para aquelas mulheres que estão na busca do seu bebezinho. E então a minha proposta é fazer uma série de vídeos falando sobre os óleos essenciais para cada fase do nosso ciclo menstrual. E eu te convido a me acompanhar aqui no canal. Então já faz o seguinte, se você ainda não é inscrita aqui no canal, já faz isso agora e já ativa o sininho, porque assim que eu soltar mais vídeos aqui você já vai ser avisada. Um beijo e até o próximo vídeo!